Nós vimos na primeira leitura, no início desta carta do apóstolo São Tiago, a importância da fé para a vida cristã. Mas Tiago, o apóstolo Tiago, deixa bem claro que esta fé, que este dom passa por uma comprovação. Ele mesmo diz: meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Nós também temos que ter esta clareza, que a fé passa por comprovação. A fé passa por purificações. Nós cremos em Jesus, cremos ser Ele, o Filho de Deus Salvador, cremos ser Ele, este sinal de Deus, mas a nossa fé será purificada, a nossa fé será comprovada, para que nós possamos perseverar no Senhor, apesar das tribulações, apesar das provações que nós enfrentamos na caminhada cristã, no dia a dia de nossas vidas. É interessante sempre percebermos que a fé é este maravilhoso dom de Deus que nos faz crer em Jesus Cristo como Filho de Deus Salvador, mas é importante também estarmos preparados, porque mais cedo ou mais tarde esta fé será provada. Esta gente pede um sinal. A palavra sinal nos evangelhos pode também ser traduzida por milagres, por prodígios. Na nossa caminhada cristã, sobretudo quando enfrentamos dificuldades, também nós, em oração, pedimos a Deus a intervenção da sua graça, a manifestação de milagres, de curas, respostas, soluções para os problemas que enfrentamos. Mas nessa realidade da purificação, da comprovação da fé, nós precisamos entender que Deus responderá sim os nossos pedidos, mas a resposta Ele dará conforme a vontade dEle, conforme os projetos dEle. É claro que Deus tem o poder de operar maravilhas, operar curas, operar prodígios, operar milagres. Diante dos apelos que nós fazemos ao Senhor em oração, diante de um irmão enfermo, diante de uma irmã passando por sofrimentos, problemas de ordem pessoal, problemas de ordem familiar, problemas de ordem social, nós pedimos, nós suplicamos, e bondosamente o Senhor muitas vezes responde. Nós comprovamos isso. Nossa fé é alicerçada, nossa fé é comprovada, nossa fé é alimentada também por estas maravilhosas confirmações
desta presença de Deus em meio ao seu povo. Mas é importante dizer que Deus responde conforme a vontade dEle. Muitas vezes, diante do sofrimento, a nossa expectativa na oração é que Ele resolva aquele problema. E por conta disso, muitas vezes, não somos capazes de enxergar na fé a resposta que Deus dá, porém conforme a vontade dEle, conforme o projeto dEle. E por isso, muitas vezes, ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos desanimados, porque eu pedi essa graça para Deus e Ele não me concedeu. Ele concedeu, mas a resposta dEle, talvez de fato, não foi ao encontro de sua expectativa, mas Ele respondeu conforme a vontade dEle, conforme o projeto dEle. Deus sempre responde, suas respostas são sempre respostas de amor, mas são respostas que visam um bem muito maior para todos nós. São respostas que visam a realização do seu projeto de salvação. E não simplesmente para solucionar todos os problemas que nós enfrentamos. Até porque, na comprovação da fé, na purificação da fé, nós somos chamados a seguir Jesus, um seguimento que passa pela nossa participação no seu mistério de cruz, no mistério de sua morte no Calvário, para que nós possamos também participar de sua glória, da glória de sua ressurreição. Me perdoem falar assim, mas Deus não quer nos tratar como filhinhos de papai, mas como filhos amados, que pela ação do dom da fé, dia após dia, se assemelham cada vez mais a Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso, Ele responde aos nossos pedidos, mas conforme os seus projetos, conforme o seu plano de salvação. É por isso que algumas pessoas que crescem, que amadurecem na vida cristã, pessoas que pouco a pouco permitem que a graça de Deus, o Espírito Santo, lhes deem aquela maturidade da fé. É por isso que essas pessoas muitas vezes têm nos lábios e no coração um profundo agradecimento, um profundo louvor a Deus por tudo aquilo que lhes acontece. Mesmo os infortúnios, mesmo os sofrimentos. Pessoas que dizem, Senhor, eu não compreendo. O meu pedido é que isso seja solucionado. O meu pedido é que essa pessoa seja curada. O meu pedido é que esta situação pessoal, familiar, social, tenha uma resposta de amor, uma resposta milagrosa, um sinal prodigioso. Mas eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me atende, mas conforme os seus projetos. Pessoas que têm esta maturidade de fé a ponto de agradecer a Deus por tudo o que lhes acontece, sabendo que Deus é nosso Pai, é um Deus rico em misericórdia, é um Deus que nos ama com amor eterno, é um Deus que tem o poder de até mesmo do mal extrair um bem maior para a nossa salvação. Hoje,
a igreja celebra a memória dos 7 santos fundadores de Maria, os servos de Maria, esta ordem religiosa conhecida como os servitas. Esses irmãos que lá no século XIII se consagraram a Deus através de uma vida comunitária, uma vida fraterna em comunidade, através da vida de oração, a vida de penitência, tendo como modelo a Virgem Maria. Maria, nossa mãe na fé, que não deixou de ser peregrina na fé. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, tem um capítulo todo dedicado à bem-aventurada Virgem Maria, o capítulo 8 da Lumen Gentium. E é impressionante quando ali o Concílio Vaticano II diz que Maria é peregrina na fé. É interessante percebemos que a Mãe de Deus e nossa Mãe, mesmo tendo sido concebida sem o pecado original, é a Imaculada Conceição, ela também precisou peregrinar na fé. Peregrinar na fé. As coisas não eram tão evidentes assim. Mas Maria, naquele silêncio orante, se confiava a Deus, se entregava a Deus, dizendo, não somente quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, mas em toda a sua vida, Maria dizia, eis aqui a serva do Senhor. Fé de entrega, fé de confiança, fé que também passa por comprovações, fé que também passa por purificações. Irmãos e irmãs, como os servos de Maria, fixemos o nosso olhar na Mãe de Deus, para que ela nos ajude também a realizar de forma muito bonita esta peregrinação na fé, de modo que acolhamos Jesus Cristo como autêntico e único sinal do céu, sinal de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.